pessoal, aqui quem fala é a Paola Hauser e esse aqui é o meu podcast, o Padcast. Segundo episódio hoje, continuo ainda muito feliz de estar falando com vocês aqui toda semana de diversos assuntos. Para a gente conversar hoje, eu trouxe um assunto um pouquinho mais técnico e é o dia a dia que eu vivo e que o meu convidado também vive e que provavelmente muitas pessoas aqui já passaram, tanto empresários como trabalhadores. A ideia é a gente falar hoje sobre um contencioso trabalhista. É voltar um pouquinho para uma área mais de consultoria trabalhista empresarial. Eu, como auditora, que faço revisão muitas vezes trabalhistas em muitas empresas grandes, já vi muitos problemas por conta dessa falta dessa consultoria, desse consultivo dentro dentro da norma trabalhista, tá? Não tô nem falando de RH, tô falando de norma trabalhista dentro da empresa inteira. Para conversar hoje, eu trouxe um super advogado que eu conheço há muitos anos, nem vou falar quantos anos aqui, né? Para não assustar a galera. Ele é advogado, 25 anos de experiência na área empresarial, tem 2 especializações em Direito Empresarial e Desenvolvimento Regional. E é advogado aqui, né, na OAB do Paraná. E é o meu grande amigo, Jacir Augusto, doutora Jacir Augusto. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Obrigado, Jacir. Paola. Bom contato com você, bom revê-la, bom ter a oportunidade de estar aqui. Sempre um prazer conversar com você. Também com a sua audiência, que com certeza é de alta qualidade e um pessoal realmente diferenciado no mercado. São mesmo. Obrigada. Gente, qual que é a ideia aqui? A gente falar desse contencioso. Eu tenho já assuntos que eu já quero falar logo, porque coisas que a gente passa no dia a dia, mesmo que a gente sofre, né, acaba sofrendo. Mas antes de falar desse assunto que eu queria que você contasse um pouquinho do que você vê na experiência como advogado, trabalhista empresarial, o que as empresas mais falham no ambiente trabalhista? O que elas falham no sentido de, puxa vida, isso aqui vai virar um contencioso para ela? Paola, quem te vê na prática do dia a dia, acompanhando grandes empresas, pequenas empresas, os erros costumam ser os mesmos. Uhum. É um excesso de informalidade, é um excesso de uma falta de uma formalização, uma falta de uma procedimentação que você leva às vezes num sentido de amizade, de cordialidade ou de informalidade e acaba esquecendo que aquilo ali é um contrato, que aquilo ali é um negócio e por isso às vezes muito se perde, muito se deixa de comprovar, se deixa para depois e na hora que encerra-se a relação de trabalho, alguma coisa assim, você vê que a pessoa entra com uma ação trabalhista ou questiona essa situação e quando você vai levantar o que tinha de histórico, o que tinha para poder levar para o processo e apresentar a regularidade, você percebe que a empresa não tinha quase nada ou pouca coisa. Então essa parte de informalidade, de ausência de uma parte técnica, uma formalização, não digo burocracia, porque burocracia vai perder o objetivo do negócio, mas uma parte realmente de formalização. E até seguir lei, né? Porque assim, a gente fala de burocracia, porque o ambiente já é burocrático empresarial, né? Sim. Aqui a gente o trabalhista é burocrático, tem documentação, contrato e um monte de documento admissional e etc. Então, a norma já traz essa burocracia. Mas eu acho que a gente vê também, você até pode me dizer se é isso mesmo, né? A gente acaba vendo... quando você fala assim, uma coisa mais na amizade. Então, o cara contrata um amigo dele e falta aquela formalização, documentação. Quando acontece esse tipo de coisa, entre o empregado entra na justiça contra a empresa, a prova de quem que é? Sempre. O empregado tem que provar o que ele está pedindo ou ele pede e a empresa tem que provar que ele não tem direito. Como que funciona? São 2 partes, né? Você fez 2 perguntas em uma, deixa eu ir como diria o Jack, por partes. Separe. Né?
Primeira parte, da formalização, da informalização de documentos, ou da própria relação. Eu sempre foco muito isso com os meus clientes. Sempre tento explicar, deixar muito claro isso, não só para os clientes da parte de empresa, como também da parte do trabalhador. Tentem ver o contrato de trabalho como um contrato, não como uma relação de amizade. Tá. Muitas empresas ficam naquela, vamos fazer o engajamento do funcionário, vamos fazer eles terem aquela ideia de Fazer parte. faça parte, sentimento de dono da coisa, alguns dizem. Só que assim, quando você traz muito próximo ele, o funcionário não vai enxergar como se fosse uma relação de contrato de trabalho. Vai achar que é amigo. E amigo tem altos e baixos. Hoje a gente é amigo, amanhã não somos. E por isso ele não vai perceber. E o dia que ele não estiver bem em casa, por algum problema, não puder ir, e faltar o trabalho sem justificativa, a empresa vai dar uma advertência pela ausência injustificada. Então ali você vai perceber que vai começar a acabar a amizade. Então tentem perceber essa informação de que você é um contrato de trabalho. O funcionário está vendendo a sua hora para a empresa e a empresa está comprando a sua hora do funcionário. Com isso você consegue administrar melhor. Quer motivar o funcionário, fazer com que ele dê mais resultados, se engaje mais, tem N ferramentas que ajudam você a ter esse resultado. E você pode falar melhor que eu disso. Muitas delas sem encargos trabalhistas, sem reflexos tributários, que vão ajudar você a fomentar o trabalho do teu funcionário. E a mesma coisa o funcionário também. Então você percebe que tem outras ferramentas que podem transformar, mas quando você perde essa percepção de que é um contrato de trabalho, começa a aproximar. E daí um dia ou outro, uma relação de contrato de trabalho vai acabar. E a hora que acabar, se não tiver bem amparada, pode dar esse retorno, vai gerar um contencioso trabalhista sem necessidade. Para as empresas eu costumo falar, seja justo, não seja bom. Tem o direito, quer motivar, eu quero motivar ele para que ele consiga realizar um trabalho bom. Então eu vou dar ferramentas para que ele, eu vou reconhecer ele. Não tá bom, não fica forçando a barra, querendo. Eu tenho recebido muitas reclamações referente a assédio moral, dano moral, porque às vezes a empresa não quer mandar embora o funcionário porque ele é cara a rescisão dele. Eu começo a forçar e pressionar ele para que ele peça a conta. Então eu faço um inferno na vida de uma pessoa que eu tentei vender, que era amigo e não virou amigo, para que ela peça a conta e vá embora. Daí você gera um passivo sem necessidade. Então essa transparência no contrato de trabalho eu acho que é primordial. A segunda parte, sobre o ônus da prova no direito do trabalho. O ônus da prova do direito do trabalho depende de cada ponto, sabe? Ele não é fixo. Não é igual ao direito civil, que, por exemplo, a alegação é de quem faz. O ônus da prova é de quem faz a alegação. No trabalhista, o ônus da prova depende de cada pedido. Por exemplo, jornada de trabalho. O funcionário fala que fazia hora extra e não registrava. Quem tem o primeiro ônus de provar é a empresa. Por quê? Ela tem que fazer esse controle da jornada de trabalho. Atualmente é mais de 20 funcionários. Com mais de 20 funcionários, tem que fazer o controle da jornada dele. Se você não faz esse controle da jornada dele, você vai para o processo só com a tua alegação. E você que tinha que provar. Então, se você não provou e ele foi lá e falou, fazia 2 horas extras e não registrava, o juiz, olhando a alegação dele e a tua ausência de cartão ponto, ele vai dar para o funcionário. Ele vai conceder o direito do funcionário. E assim de acordo com cada situação, né? E já que a gente falou do cartão ponto, vou te fazer uma pergunta disso. Ótimo. Porque o cartão ponto é obrigatório para as empresas que têm acima de 20 funcionários, certo? Isso. Pela CLT. Se o meu cartão, ele é eletrônico, vou lá, pego meu celular e bato o cartão. Ou no computador, né? Na verdade, estou falando celular, mas eu posso bater no computador. Tem que entrar no aplicativo do ponto e bater. Só que o meu ponto, ele é um ponto britânico. Eu só posso bater das 8 ao meio-dia, das 13 às 18. Só que eu bato o ponto. Não existe uma manipulação, né? Porque hoje, quando o RH mexe no ponto, tem um asterisco, o fiscal vai ver que foi manipulado, certo? Mas não tem manipulação. Só que eu não consigo fazer apontamento diferente. Eu não consigo dizer que eu cheguei 8:02,
saí 12h05, voltei 1h10 e saí às 17h58. É todo dia, das 8 às 18, das 8 às 18. Esse ponto serve como prova? Ó, tem 2 pontos nesse que você me passou. Nessa situação, se você tem uma restrição de registro, Isso, pelo REP, que é o registro eletrônico de ponto, ele tem que apontar essa restrição no próprio arquivo. Então, quando você tem, o fiscal vai e baixa o aplicativo, abaixa o programa do REP, até pelo online, em alguns casos, pelo e-social, ele consegue verificar esses ajustes, esses parâmetros. Se o sistema está parametrizado para não fazer esse registro, para bloquear, por exemplo, no teu IP, ou lá na saída do dado, então daí temos a alteração do cartão ponto, uma adulteração. Porque o REP é para registrar exatamente isso. Eu vou fazer o registro exatamente do ponto que eu fiz. Entrei 8:01, é um 8:01 que vai estar lá. Entrei 7:59, é 7:59. A partir do momento que eu tenho essa restrição, ele acaba invalidando o cartão ponto. Invalida, como não serve para prova, né? Não, é a parte da empresa. A parte da dificuldade é na formação da prova. Porque daí, assim, ele apresentou o cartão ponto. Se o cartão ponto tiver britânico, o que é o britânico? É essa falta de variação entre um ponto e outro. Entro às 8, saio ao meio-dia, volto a 1h, saio às 18. Então, não tem alteração de entrada e saída. Quando tem várias assim, você não tem essa alteração, eles chamam de britânico por causa disso. Ninguém é tão britânico que são pontuais. Que fala, nossa, eu chegar 8 horas, tum. Sim. Tem casos de empresas... Não, mas não chega. Não chega. Nem na hora do almoço. Tudo bem, chega às 8 e sai às 18, mas na hora do almoço você não faz uma hora certa. Não, mesmo assim, sabe, você tá ali... Tem casos, eu sei que tem casos, por exemplo, tem empresa que é por turnos. Daí a hora que chega 10 minutos para acabar o turno, tem 10 pessoas na porta do ponto. Daí começa ali. Só que assim, tá falando de um período de, por exemplo, 6 meses, 1 ano. Ninguém vai ser tão pontual e fazer exatamente. Quando tem isso aí, o que acontece? É o ônus da prova da empresa, do reclamante? De quem que é? O ônus da prova, ele vira para a empresa. Porque assim, o reclamante ele vai falar, olha, o cartão ponto é esse. O funcionário vai falar, não, o horário não era esse. Daí, na dúvida, o juiz vai considerar o reclamante. E daí não Só que assim, ele consegue nem fazer a prova. Não precisaria nem de uma testemunha, o reclamante nesse caso. Não, eu fazia hora essa, mas o ponto não deixava bater. Exatamente, é essa a ideia, porque assim, ele vai... Lógico, no caso, tem algumas empresas, tem alguns programas que eles fazem essa variação para você. Então, quando você tem... Daí você dependeria de uma prova testemunhal. Sim. De uma pessoa que tivesse a mesma condição de você e falar, olha, eu também tinha esse problema. A partir de tal hora eu não conseguia bater. Eu tinha que esperar 8:03 para conseguir bater. Então você demonstra essa adulteração. Até dá para pedir, né, no caso do processo, uma perícia técnica para demonstrar esse tipo de adulteração. Legal. Nossa, isso daí tem até que guardar a prova, né? Porque na hora que eu estiver batendo, normalmente o ponto já avisa, não pode bater, você deu o horário de 8 horas. Tem que printar, tem que guardar essa prova. Porque está impedindo você de bater. Não tem problema, porque assim, tem uma variação, uma de tolerância de 5 minutos. De início e de final. Geralmente eles distribuem ao longo do dia de 10 minutos. Então, teria mais ou menos 10 minutos para distribuir essa entrada. É melhor distribuir do que deixar um ponto britânico. Exatamente. Eu já vi ponto britânico mesmo, Nossa, que é exatamente isso que eu tô te falando. Olha, eu conheço, já vi casos que a empresa bate o cartão pro funcionário. Já vi também. Só faz assim, entra lá. Sim, entra lá que eu resolvo aqui, daí preenche. E na mão, às vezes, né? Nossa senhora, tá, então, legal. Assim, realmente é aterrorizante. Então, quando a gente entra com processo trabalhista, eu tenho que provar o que eu tô pedindo. Como eu te falei, dependendo do que for pedido. Né? Tá, na hora legal. esse, por exemplo, adicional de insalubridade. O ônus da prova é da empresa. Porque não tem como... O reclamante, o funcionário, não tem nem conhecimento técnico para isso. Legal, você falar da insalubridade. Eu tenho um livro do juiz Marlos Melec, que ele é juiz aqui de Campo Largo. Ele participou, inclusive, da reforma trabalhista em 2017. Ele tá em... Eu nem sei se ele é juiz mais também, né? Sim, ele é juiz. Tá. Teve um problema hoje com ele. E daí tá com suspenso, mas ele é um excelente juiz. Sim. Ajudou na reforma trabalhista, foi muito pontual. E acho que agora ele não tá mais em Campo Largo. Ele não tá? Tá em
Araucária. Ah, legal. Mas, enfim, ele tem 2 livros, acho que 2. Um dos livros dele é muito legal também, porque fala sobre ele como juiz, vê muitos funcionários, de repente, ganhando processo e tal, e problemas que o funcionário ganha um processo, ou às vezes faz um acordo, exatamente porque a empresa não tem documento, né? Não guarda documentação. Num desses livros dele, ele traz um negócio muito legal sobre insalubridade, por isso que eu lembrei que você falou. Ele fala assim, ó, vamos dizer que você dê luva para o teu funcionário que vai tirar o pagamento da insalubridade. Ah, é óleo, é tinta, sei lá, qualquer coisa que a luva já seria suficiente. E aí você vai lá e fornece o EPI para o teu funcionário e diz que você, dei um recibo, forneci o EPI aqui para o meu trabalhador. Forneci. Aí o trabalhador vai na justiça e fala, não, eu tinha insalubridade porque eu trabalhava com um produto químico assim, assim, assado. E o juiz vai ver que o documento está dizendo, mas ele vai mandar, de repente, ele fala assim, pega um perito lá, engenheiro, para ir fazer uma perícia local. Aí, o que vai acontecer? Se no documento do recibo, isso daí é uma coisa assim, mas eu tenho documento, como que o documento não está aparecendo? Se no documento tiver escrito, fornecimento de luva, entreguei a luva lá pro meu trabalhador. E o perito vai falar assim, tem luva, mas a gente não sabe qual que é o modelo. Então, na dúvida, o funcionário vai ganhar salubridade. Mas se no documento tiver escrito fornecimento de luva, modelo XYZ, que eu também não entendo nada dessas coisas, e aí o engenheiro vai falar, não, essa luva é uma luva que realmente protege o trabalhador e não precisa pagar a insalubridade. Então, ele mostra essa diferença. Você vai ter o documento, mas você precisa ter um documento de fato que comprove aquilo que você deu para ele e mostra, realmente, esse EPI aqui não gera insalubridade. Além disso, você tem que fiscalizar, mas você tem que documentar a fiscalização. Com foto, com comunicado, você tem que treinar. Tem que documentar o treinamento da pessoa para ela utilizar a luva. Então, assim, tudo tem que ter documento. Não é nenhuma burocratização, mas é documentar de fato. E aí, se a empresa tiver toda essa documentação, suporte aí, se ela sofrer um processo trabalhista, ela não vai ter esse gasto, né? Trabalhista depois. Ele fala bastante disso. Quanto que custa tudo isso? Custa assim, assim, assado. Mas quanto que custa você não ter tudo isso? Custa assim, assim, assado, mais o processo, mais a insalubridade, mais diferença de férias, 13º, FGTS, INSS, mais advogado, mais sei lá o quê. Né? Então, ele fala bastante dessa questão de documento. Nas suas experiências aí, dê um exemplo de um documento assim que você fala, nossa, isso aqui é muito... Contrato de trabalho a gente sabe que é um copia e cola, né? Uhum. A pessoa vai lá, pega o contrato do sistema, copia e cola da empresa A para a empresa B. Mas que documento assim que mais falta nas empresas pra gente... que mais falta nas empresas no que elas podem sofrer uma ação trabalhista e perder gravemente o processo. Ponto, será? Que é o calcanhar de Aquiles aí das empresas? Infelizmente, no Brasil hoje, empreender é quase um desafio. É mais que um desafio, é quase uma aventura. Então, a gente vê que a dificuldade do empresário em conseguir empreender no Brasil. São N normas, N regras, diversas atividades. Isso fora o dia a dia do trabalho, da atividade da própria empresa. Então, você tem que, infelizmente ou felizmente, no Brasil a gente precisa ter esse suporte de outras pessoas. Seja da contabilidade, na parte técnica, a parte do jurídico, na parte jurídica, do contato com esse tipo de prevenção. E também a parte técnica. Vou pegar um operador de máquina, vou pegar um mecânico, um engenheiro, pegar um profissional específico para isso, porque ele vai te dar esse suporte e ele vai ficar responsável pela essa informação que ele está te dando. Então, assim, por exemplo, contratei um engenheiro de segurança. Ele vai te falar, a ficha de EPI tem que ser assim, ou um próprio técnico de segurança, Sim, né? Vai ser assim, ele vai estar com essa... Vai, de repente, gerar o PGR, que é o Programa de Gestão de Risco, para fazer essa apreciação do risco, depende do grau de risco de cada empresa. E daí vai te falar, olha, vai precisar desse EPI com esse CA, a parte do CA é muito delicada,
Que a pessoa acha que colocar o EPI é suficiente. Não, tem que ter um certificado de aprovação. Aquele EPI tem que ser para aquele risco que está exposto. Sim. Então, por exemplo, vou dar uma luva de pano e o risco é de corte. Então, uma máscara. O que é a máscara? PFF1 ou PF2? Porque daí uma vai cobrir, por exemplo, sílica e outra não. Outra não pega amianto, tem que ser uma outra com filtro de carvão ativado. Então, cada EPI vai exigir uma determinada atividade. Por isso que essa parte de avaliação é complexa. É um conjunto de coisas. Todos os documentos do RH, da parte de admissão e demissão, são importantes. Por exemplo, volta e meia encontro empresas que estão com dificuldade porque o funcionário fez algum erro grande e daí resolveu descontar do funcionário aquele erro. E quando você vai verificar no próprio contrato de trabalho, não tem nada dizendo que pode descontar. Sim, exatamente. Isso. Então você vê que um vale transporte que você não definiu, que de repente o funcionário fala, não, eu vou vir de bicicleta, eu moro aqui do lado. Ele chega na reclamatória trabalhista e ele fala, não me dá vale transporte. E daí você não tem um documento falando que renúncia de vale transporte. É coisa, às vezes, é um documento básico, né? Às vezes que fica, nossa, é uma coisa que um guardanapo resolveria. Não vou usar vale transporte. Pô, tá arquivado e tá resolvido. E se o funcionário mandar pelo WhatsApp? Serve? Sim, serve. A prova pelo WhatsApp é delicada, porque hoje em dia é muito fácil de adulterar o vale transporte. Ajuda, serve de elemento de prova, mas ele vem com um conjunto para você demonstrar que isso realmente tinha validade num contrato de trabalho, num processo. De repente você criou o usuário, colocou a foto dele, colocou a conversa ali, dele junto a conversa não tem. Algumas situações a gente avalia a utilização de uma ata notarial. Você vai no cartório e vai falar, o cartorário vai ver lá e você fez, ele vai abrir teu WhatsApp, via a conversa deles, fulano falou com fulano, número tal, 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 isso e essa informação. Então dá mais credibilidade para a prova no processo. Legal. Eu quero falar que a gente não tem mais muito tempo, mas eu preciso muito falar sobre equiparação salarial. Acho bem importante. Por quê? No ano de 2017, quando a gente teve a reforma trabalhista, um textinho lá da equiparação salarial mudou, a gente teve uma mudança de tempo de casa, diferença de função, né? Estabelecimento que a gente não tinha, tem que ser esse estabelecimento, então antes a gente tinha ali, de repente, uma possibilidade de outros estabelecimentos, estabelecimento matriz, filial, separado. Então a gente tem a questão da equiparação salarial, vou igualar meu salário com quem faz atividade da mesma natureza que a minha. E aí a gente teve agora a publicação da lei 14.611, no dia 4 de julho, que garante igualdade de salário e critérios de remuneração entre trabalhadores e trabalhadoras e trabalhadores. Por que eu trouxe isso? Porque equiparação salarial, a gente está acostumado, a gente já ouve falar, vamos dizer assim, né? Normal. Sim. Mas aqui, essa lei, ela fala da igualdade salarial para homens e mulheres que fazem a mesma função dentro da mesma empresa. Pensando que 70% das mulheres, talvez mais, recebem 25% menos que os homens, que têm a mesma função. Isso é dado, não sou eu que estou dizendo, eu já passei por isso, sou mulher, trabalho em ambiente totalmente masculino, vejo de perto, mas isso tá estatística, né? Não é uma coisa que a gente acha que não é. Até porque foi publicada uma lei para isso, né? Agora, recente. A lei já está em vigor? Já? Sim. Já está em vigor. Uhum. Já funciona. Já pode começar a cobrar. Já pode. Já está aplicável. Já está aplicável. Tá. E assim, ela traz critério dessa igualdade de salário para a mesma função. Ela fala que ela tende a aumentar uma fiscalização, até tem um canal no portal lá do Ministério do Trabalho para denúncias, né, de quem quiser denunciar de forma anônima, inclusive. Mas o que a lei prevê? Como que as empresas estão aplicando? Porque pelo que eu entendo, que eu estudei, né, o pouco que eu sei, precisa ainda de outras normas ou não?
A empresa já tem que aplicar o que está na lei, ela está correndo risco de sofrer uma penalidade, porque a lei prevê multa. Já está aplicando, se eu for lá no Ministério do Trabalho e fizer uma denúncia, o Ministério do Trabalho for pedir documentação, comprovar isso, ele já pode aplicar a multa para a empresa. Exato. Pode. Essa ideia. Quando tem algumas situações que a lei não prevê, a própria lei remete para normas infralegais, assim, normas administrativas, por exemplo. Toda a parte de segurança do trabalho, medicina do trabalho, é regulamentada por NRs. Então, é uma lei que sai pelo Ministério do Trabalho, que faz os ajustes perante as comissões para avaliação de realmente que impacta ou não. Essas situações provavelmente será estabelecida a parte de multa, alguns critérios vão ser definidos melhores, especificados por lei, e outros por aspectos administrativos. Só que o que eu queria te falar, a parte de equiparação salarial, ela teve essa lei, mas assim, ela vem confirmar o que já tinha na CLT. Tá, isso então, que eu assim, iria deixar legal. Ela não inova em nada. Ela faz, o que eu acho importante dela é o que? A proteção e a tutela e o cuidado para a mulher. Porque, às vezes, não estou falando da fragilidade da mulher, que lógico, a mulher é muito mais forte que nós homens em vários aspectos. Mas, assim, em algumas situações, não só com a mulher também, o próprio homem, ele acaba, o conjunto acaba impondo para ele essa desigualdade. E ele acaba se sujeitando a isso por uma condição de trabalho, uma condição do mercado. E essa ferramenta ajuda a pessoa a conseguir respirar e até confrontar esse tipo de situação. A lei já previa essa situação de equiparação salarial, que ninguém pode fazer a mesma atividade, mesmo local, mesmo estabelecimento, mesma qualidade técnica, mesma quantidade e receber diferente. Isso é claro. O problema é a parte da tutela, a parte do suporte para a mulher, a parte de você ter essa dificuldade, conseguir superar esse obstáculo para pedir ajuda. Eu acho que é esse que é o ponto que veio essa lei para ajudar. Assim Legal. como a própria parte de criminal, por exemplo. Não precisa de lei Maria da Penha. É importante. A mulher precisa dessa atenção no momento que ela está frágil, no momento que ela está precisando de ajuda e você vai tentar procurar ajuda e você não encontra. Você encontra resistência para tentar te ajudar. Então você tem um mecanismo, um caminho que vai te ajudar a conseguir enfrentar esse problema. Porque não é, eu acho que, no meu ponto de vista, o problema financeiro é um dos problemas talvez menores. O problema, eu acho, que é a ofensa para a mulher. A ofensa psicológica é o ataque psicológico e emocional que ela sofre. Porque o desgaste emocional e psicológico que sofre é muito maior. Então falar, de repente é cenzão, mas não é isso. Todo dia você vê o cara ali que trabalha menos que você ganhar mais. E você carrega, digamos que a gente fala, né? Carrega o piano nas costas e o cara recebe o louro. Então não é justo. A gente está no direito, na justiça, para tentar equilibrar, né? O próprio, né, o Antônio Bandeira, que é um tributarista, ele fala que a gente tem que tratar os iguais na medida da sua desigualdade. E esse é o ponto. Eu acho que a mulher precisa dessa tutela, o trabalhador precisa, a gente considera, né, na justiça do trabalho, leva o princípio da hipossuficiência exatamente por isso. Quando a gente fala de insalubridade, a gente fala de hipossuficiência porque o reclamante não tem condição de saber que, por exemplo, o amianto faz mal para a saúde, ou que a sílica, o pessoal, às vezes, é sílica, é só o mármore, é granito. Cara, ela é extremamente às vezes detergente, né? É extremamente prejudicial para o teu pulmão. Se eu respiro o granito, alguma coisa errada, ele vai petrificar o teu pulmão, você não vai conseguir respirar. Vai ter, a gente chama de silicose, e você não vai conseguir trabalhar mais. Daí você vai ter que provar que teve relação com o trabalho, deve ter o EPI. Então você precisa dessa hipossuficiência do trabalhador para ele conseguir entrar numa discussão igual. Por isso que é importante a empresa dar esse suporte, tratar ele como um funcionário e atender ele nessa necessidade dele. Não é só vai trabalhar e você se vira. Não. Eu treino você para você fazer a função, te dou o EPI, o suporte e você realiza a atividade. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Se essa lei veio só para ratificar o que a gente já tinha na CLT, por que a lei? Eu acho que é no mesmo ponto da Maria da Penha. Ela vem para complementar e dar essa ferramenta para a mulher
conseguir ter um apoio para, de repente, se enfrentar a situação, superar E também, talvez, a questão da multa e da fiscalização, né? Porque, assim, a gente... E o pedido na justiça. Talvez ser mais fácil. Porque a gente agora tem uma lei muito específica para isso. Porque a CLT não tinha multa para falta de equiparação, né? Era só a Justiça do Trabalho, quem fosse lá discutir que ganhava... Esse é um ponto importante da lei, né? Porque depende, a parte da equiparação salarial fazia reflexo só entre as partes. Fiscalizando e confirmando essa existência, tinha a parte de assédio moral e tudo mais, mas referente ao processo. Coletivo, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público poderiam acionar a empresa? Poderiam, mas agora está formalizado. Essa lei é bem específica para mulheres mesmo, trabalhadoras. Sim. E a multa é de 10 vezes o novo salário que ela teria direito se na fiscalização for comprovado que a empresa pagava salários diferentes. E tem uma questão agora que também a gente não sabe como que vai ser aplicada, né? Porque tem um negócio na lei que ela fala da transparência. Que empresas que tenham 100 ou mais empregados vão ter que divulgar relatórios de transparência salarial, garantindo anonimato, mas ela vai ter que falar da função. Então, função tal, função sem nome, né? Claro que todo mundo vai saber. É que a gente tem uma cultura aqui de não passar... eu não posso falar o meu salário para ninguém, como se fosse algo oculto, escondido e feio, né? Na verdade, é dinheiro, a gente tem que falar de dinheiro, né? Então, isso é muito forte, que assim, a gente tem... Não sei se isso é certo ou errado, né? Se a gente for pensar em equiparação, é errado. Por que não pode falar o salário para ninguém? Porque senão vão saber que fulano ganha mais. Sim. E aí criou-se essa cultura e essa sombra para falar de salário. Então, aqui diz que a empresa vai ter que divulgar a informação internamente, imagino, né? E a proporção de ocupação de cargos de chefia entre homens e mulheres. Legal. Aí a lei, ela fala sobre... foi identificado. Eu imagino que seja assim, ó. Claro que a lei está escrita lá. Eu não vi ninguém aplicando multa em ninguém, não vi nenhuma movimentação de empresas querendo divulgar isso, né? De que forma que eu vou divulgar? Empresas grandes, né? Eu acompanho empresas grandes, a gente não vê. Mas a empresa que ela tem o pagamento errado, ela pode pagar errado, né? Diferença de homem e mulher, ela pode ter que pagar a multa e, além disso, ela tem que apresentar para a Secretaria do Trabalho, para o Ministério do Trabalho, um plano de ação. E o plano de ação vai ter que falar, eu vou fazer isso nesse prazo. Com a nova lei, você entende que os empregadores se assustaram e estão pagando igual? Ou tá todo mundo quieto ainda? Esperando alguma normativa? Tem a normativa. Alguns estão esperando. Na prática, eles já fornecem essa informação. As maiores. O E-Social já tem toda essa parte de informação em campos, falando mulher, salário, função, CBO. Então, tudo isso aí está interligado. Então, tem essa informação prestando. Para o governo, né? Mas não internamente. Internamente ali vai ter essa parte de divulgação interna, de apresentação, de como que vai fazer. Tem a própria lei do Emprega Mais Mulher também, né? Que fala essa parte de divulgação, contratar mulheres que estão em condição de exposição à violência e tudo mais. Então, tem outras leis que colaboram para esse suporte para a mulher. Então, é uma parte, eu entendo que é uma parte que demonstra muito o perfil da empresa. Porque a empresa, ela automaticamente vai conseguir se adequar a isso porque ela tem informação. Tem situações igual o projeto Emprega Mais Mulher. É mais difícil você localizar a mulher que está numa condição de violência para priorizar ela para contratar. Aí não tem uma obrigação de cota para isso, mas vai favorecer esse tipo de mulher para utilizar o Emprega Mais Mulher. Mas é o perfil da empresa de tentar atender isso. E não é nada assim exorbitante, nada absurdo. O problema é que às vezes a pessoa não se deu conta que eu não estou cumprindo. De repente, eu consigo um prazo, o Ministério do Trabalho, para cumprir a situação, a demonstração. Cumprir. Você tem informação, você vai traduzir ela e apresentar. Lógico, não vai precisar expor o salário de um para outro, até pela própria segurança das pessoas.
Mas vai ter essa demonstração de informação, olha, cargo tal, função tal, você consegue especificar e demonstrar quanto cada uma ganha. E mostrar que não tem esse tipo de Que não tenha discriminação. Discriminação, com certeza. Legal, Jacir. Muito bom. Eu vou te agradecer. Nossa, foi muito rápido, né? Eu Passa acho rápido, que deu né? aqui, sei lá, 10 minutos só que a gente tá conversando, porque eu nem vi o tempo passar. Quero te agradecer por você ter se disponibilizado, né, seu tempo aí apertado para vir aqui conversar comigo no meu podcast, com a minha audiência. Legal a gente falar sobre isso, porque eu faço auditoria trabalhista também, vejo muitos problemas que poderiam ser solucionados com simples documentação. Procedimento, processo, documento, entendimento, né, transparência dentro das empresas, que eu acho que muitas vezes a gente vê falta dessa transparência. Vou deixar aí você também, né, falar suas últimas palavras aí para o pessoal que estiver aqui com a gente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, esse bate-papo, e também a oportunidade de tentar ajudar, às vezes, seja o empresário, seja o trabalhador, a trabalhadora, a procurar essas informações que são importantes para o dia a dia, que são importantes para você conseguir ter um contrato de trabalho saudável. Sim. Conseguir, porque às vezes as pessoas não param para pensar, mas elas passam mais tempo na empresa, no trabalho, do que a própria família. Uhum. Então tem que ser um ambiente agradável, tem um ambiente de desenvolvimento para a pessoa e para a empresa. Porque um funcionário bom, bem remunerado, justamente, com uma parte de reconhecimento, ele vai dar um resultado superior ao que você espera dele. Então é a forma que você trabalha, não é o como, não é o que você vai fazer, mas o como que você vai fazer, que vai fazer a diferença no trabalho e na atividade. Os dois estão procurando, né, sucesso, seja trabalhador ou seja empresa. Então, se um ajudar o outro, os dois crescem e conseguem se desenvolver. Então, espero que tenha conseguido deixar essa mensagem aqui para vocês. Agradecer também a audiência. Parabenizar você pelo teu trabalho, pela pessoa que você é. Obrigada. Realmente é alguém ímpar. Obrigada. Estou à disposição ali que precisar. Que carinho. Gente, muito obrigada. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. Não se esqueçam que vocês precisam se inscrever aí no meu canal. Deixem um joinha. A gente vai ter podcast toda segunda-feira, então já marquem aí o sininho para vocês receberem sempre, toda vez que tiver vídeo novo. Vou deixar o Instagram do Jacir aqui, @dr de doutor.Jacir Augusto, Jacir com Y. Deve estar anotado em algum lugar aí. Nosso próximo episódio a gente vai falar de previdência privada, muito bom, não percam. Meu Instagram, @PaolaHauser, vocês já conhecem. Compartilhem esse vídeo aí com quem vocês acham que precisa da informação e nos vemos no próximo episódio. Tchau!